E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, eu estava dando uma olhada na prova da ESA, que foi aplicada agora nesse final de semana, a prova de 2025. E, rapaz, que prova foi essa, hein, gente? A prova que você já vai ter ali de cara duas questões anuladas. Na minha opinião, a prova não foi tão boa assim. Ela é uma prova bem cansativa, a prova de matemática. E a do ano passado foi mais bem elaborada, tá? Mas nós tivemos questões boas nessa prova. Um exemplo é esta questão de sistema que eu vou resolver com vocês. Então vamos lá. Dado o sistema abaixo nas incógnitas x, y e z, determine t pertence aos reais, né? Para que o sistema seja sistema possível e indeterminado. Olha só, eu vi alguns candidatos comentando que resolveu essa questão assim. Calculou aqui o d igual a 0, dx igual a 0, dy igual a 0 e dz igual a 0. Para que o sistema seja possível e determinado, essa condição tem que ser satisfeita, tá certo? O que é esse d? O d é o determinante da matriz dos coeficientes do sistema. O dx é o determinante também da matriz dos coeficientes, porém você troca a coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. Analogamente, o dz é a matriz, é o determinante da matriz dos coeficientes, só que você troca a coluna dos coeficientes de y pela coluna dos termos independentes, e acontece a mesma coisa aqui com o z, o dz, né? É análogo. Aí eu vi gente dizendo que calculou todos os determinantes. Rapaz, o tempo que você passa para calcular tudo isso aqui demora demais. Ou então, teve gente que calculou dois, por exemplo, calculou o d, que isso aqui no mínimo tem que acontecer. Esse d precisa ser 0, porque para que o sistema seja possível e indeterminado, no mínimo esse sistema não pode ser de Cramer. O sistema de Cramer tem esse determinante d diferente de 0. Só que tem um detalhe, impor só essa condição não é o suficiente. Por quê? Porque sendo d igual a 0, o sistema poderia também ser um sistema impossível. Agora, para que ele seja possível e indeterminado, estas condições aqui, estas 4 condições, elas devem ser satisfeitas. Então, olha só, uma prova como essa, pessoal, você tem que ter esperteza. Essa prova aqui, ela matou o candidato na unha. Nós tivemos muitas continhas chatas aqui. Então, o que você tem que fazer? Como eu disse, tem que ter esperteza. Olhe para os gabaritos. Só temos um valor possível para ter aqui nos gabaritos. Então, não tem necessidade de você calcular 2 ou 3 determinantes desses. Basta calcular um e marcar o gabarito, que tem que ser o mesmo valor. Olha só. Se eu for calcular o determinante d, eu vou ter que trabalhar com esse t ao quadrado aqui menos 1. Fica complicado. Mas aí o que acontece? Então eu vou calcular o dx. Mas se você for calcular o dx, você vai trocar esta coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. E nessa matriz vai aparecer o t menos 1, vai aparecer t ao quadrado menos 1, que complica mais ainda. Então o determinante mais fácil de você calcular é o dz, porque você vai trocar a coluna dos coeficientes de z pela coluna dos termos dependentes. E quando você faz isso, você vai trocar t ao quadrado menos 1 por t menos 1, fica mais fácil. Então vamos calcular o dz, impondo essa condição, e procurar aqui o valor de t possível. Só é isso. Então vamos lá. Eu vou montar aqui o determinante. Esse determinante vai ser assim, ó. Vou botar aqui. dz igual. Vamos montar aqui este determinante. 2, 4 e 6. Aqui, 1, 5, 3. E agora eu vou trocar esses coeficientes aqui pelos termos independentes. Vai ficar menos 2, 5 e t menos 1. Vou até botar assim, ó. T menos 1. Para calcular esse determinante, eu vou usar aqui a regra de Samir, tá? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Veja que vai ficar fácil, ó. Então eu vou botar aqui 2, 4, 6. 1, 5 e 3. Então vamos lá. Gente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui apagar esse sistemazinho aqui para resolver o determinante. Então vamos lá. Vou dar uma apagadinha aqui.
Aí vai ficar assim. Nós vamos multiplicar aqui os elementos das diagonais principais primeiro, ó. Multiplico aqui, desculpa, aqui e aqui. Tá certo? Então vamos lá. 2 vezes 5 dá 10. Vai ficar 10 vezes T menos 1. Guarde aqui. 1 vezes 5 dá 5, vezes 6 dá 30, então vai ficar mais 30. Aí aqui vai ficar menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. E 3 vezes 8 dá 24, vai ficar menos 24. Vou botar aqui. Depois a gente multiplica os elementos das diagonais secundárias. Lembrando que quando você fizer esse produto, você tem que inverter os sinais, né? Então vamos lá. Vai ficar, ó, 6 vezes 5 dá 30, vezes menos 2 vai ficar menos 60. Deixa aqui. Aí nós vamos ter aqui, ó, 5, 3 vezes 5 dá 15, vezes 2 dá 30, tem que inverter aí tem que inverter o sinal, como eu disse, né? Aqui deu menos 60, ó, vai ficar mais 60. Então aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15, vezes 2 dá 30, invertendo o sinal fica menos 30. Vou dar uma apagadinha aqui. E aí como é que vai ficar agora aqui? Eu vou multiplicar 1 vezes 4 dá 4, vezes aqui dali, invertendo o sinal vai ficar menos 4 vezes T menos 1. Deixa assim. Então, isto aqui vai ser igual. Olha só, o que nós vamos fazer. Já eu posso cortar este 30 com este menos 30 aqui. Resolvendo aqui vai ficar 10T menos 10. Aí aqui vai ficar menos 24 mais 60. Aqui vai ficar menos 4T. Aí menos e menos dá mais, vai ficar mais 4. E isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Gente, você dando uma ajeitadinha aqui, quando você fizer aqui, quando você fizer 10T com menos 4T, isso vai dar 6T. Se você operar aqui menos 10 com menos 24 mais 60, isso vai dar mais 30. Isso aqui é igual a 0. Ora, se 6T mais 30 é igual a 0, o T, 6T, tem que ser igual a menos 30. Se 6T é igual a menos 30, o T é menos 30 dividido para 6. Então o T é igual a menos 5. E aí, o gabarito aqui, ó, é letra C de casa. Essa questão aqui, pessoal, ela é boa, tá?